aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí nessa quarta-feira? Olha, vamos lá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Indiara Vitória aqui que vos fala. Esse podcast é um lugar de partilha e acolhimento, onde eu trago as experiências, as minhas vivências, o que eu aprendi com manhã, o que eu quero levar pra frente e o que eu não quero levar. Mas não só com manhã, com as mulheres da minha família, com as minhas amigas. Eu aprendo muito com as amizades que eu tenho e que eu venho cultivando. Então, é um espaço mesmo de escuta, partilha, troca. Por isso, quando eu falo aqui, você comenta, você me manda um direct, é muito importante para eu saber como esse episódio está impactando em você. Tá. E aí, eu tô lendo um livro que é Por que Amamos, do Renato Nogueira, que me inspirou muito nesse episódio que eu vou trazer hoje. Vou trazer algumas partes do livro, mas muito inspirado aqui no que eu também tô vivendo nesse momento, que eu já falei aqui, né, que logo menos eu vou casar, né, e eu fico assim, gente, que loucura, né? A gente escolhe um parceiro, né? Eu aqui falando em uma relação monogâmica, heteronormativa, e escolhe um parceiro ou uma parceira que a gente vai viver, pelo menos a ideia é essa, né? Que a gente quer viver a vida toda. E aí você se pergunta por que você escolheu essa pessoa, né? A gente, quando escolhe dividir a vida com alguém, a gente tá ali disposto a acolher ela, tanto nos momentos bons como ruins. E aí enfim, esse livro, há alguns anos eu venho aprendendo mais sobre o amor lendo livros, né. Tem o Tudo Sobre Amor, da Bell Hooks, que eu já falei muito sobre ele, tem até um episódio todinho só sobre ele. Tem A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, da Anna Sui. E, enfim, tô lendo mais sobre relações, sobre amor. E aí, esse livro do Renato Nogueira é um livro muito bom, porque ele traz várias perspectivas de culturas diferentes, visões ocidentais, orientais, traz também uma perspectiva africana. Então, assim, você fica assim, cara, a gente é influenciado o tempo todo. Tem uma parte mesmo do livro que ele fala, né, que quando a gente escolhe o nosso olhar numa relação hétero, que a gente escolhe um homem, a gente acha um homem alto mais atraente, isso é porque antigamente as mulheres, elas, quando elas iam, né, tipo, naquele movimento em que o homem ele ia prover a caça e tal, e a mulher com o corpo mais volumoso, ela antigamente era vista como uma mulher que daria bons filhos, que daria uma boa cria. E o homem alto, forte, tinha a impressão de que ele ia ser um homem que ia prover o alimento para casa. E essa ideia de que a gente tem de que o homem é provedor e tal, tudo isso, gente, é cultural. E ele também fala de que quando a gente escolhe alguém, né, para dividir a vida, quando amamos alguém, achamos que é só pela pessoa, mas ela está ali ticando algumas caixinhas que a gente aprendeu, que a gente estabeleceu como importante para nutrir uma relação. Então, é muito legal, que aí eu fico analisando o que é que eu tenho como parâmetro, né, e eu quero que também, a partir disso, você tenha como parâmetro aí, você analise, né, o que é que você tem como parâmetro do que é uma relação, né. Eu tô falando aqui muito da relação amorosa, que inclusive essa ideia do amor romântico, ele fala também, né, que surgiu a partir do conto de Romeu e Julieta. Então, assim, é um livro que eu achei muito sensacional e que, eu também, ultimamente, estou escutando um podcast, acho que eu já falei dele aqui, que é Tudo Culpa da Cultura. Que ele fala que as nossas decisões a gente acha que tá abafando, que é só a gente que tá fazendo ela e que é só sobre a gente, mas que todas as decisões são influenciadas pela comunidade que a gente tá inserido. E aí, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre me considerei uma pessoa, que eu sempre me achei assim, quando era mais nova, meio rebelde, que eu não seguia padrão. E isso, de uma certa forma, vem muito aqui no meu dia a dia até hoje. Por exemplo, o meu querido, ele não é um homem alto, e aí eu já quebro um padrão, né? Tipo, não tá dentro daquele padrão que a gente vê em filme. É engraçado que quando eu leio romances, um dia desse eu estava lendo um romance que era brasileiro, O Amor a Causas Perdidas. Vocês vão anotando aí, viu? As dicas de livro que eu tô dando. E esse é muito bom, ele passa em Curitiba, no sul do Brasil. E um pouco em Minas também. E aí, essa ideia, né, do homem alto e tal. E olha como a nossa visão, tipo assim,
A gente acha de fato um homem alto, bonito, né? Mas olha como essa visão ela tá sendo jogada pra gente o tempo todo. Então é muito difícil saber o que a gente realmente acha e o que é realmente o nosso gosto hoje em dia, né? E sempre, porque nós fomos ensinadas ao longo da vida a viver de uma certa forma. Como isso mesmo, ai, mulher com corpo volumoso, com quadril largo e tal, eh, tem ali sinais de que vai procriar mais. E, gente, assim, ele vai falando, né, que no final das contas é tudo, por um interesse, né, a gente fala: "Ai, eu te amo incondicionalmente". Ninguém ama incondicionalmente, isso já caiu por terra também. A gente tem as nossas condições, os nossos limites, e até o amor materno, né, o amor paterno que a gente tem como incondicional, também não é. Eu fico chocada quando leio essas coisas. Mas, mesmo quando a gente acha que tá quebrando o padrão, a gente que não tá seguindo, né, essa linha ali e tal. Meu querido mesmo, eu por muito tempo idealizei um amor preto, ele é um homem branco, então eu acho que eu tô muito aberta a mudar de rota, dentro dos padrões de forma geral. Mas a gente vai cair sempre dentro de uma bolha e tá tudo bem, porque ninguém tá fazendo que nem manhã, ninguém tá escape disso. E aí eu vou ler esse capítulo aqui, que é o capítulo 8, o presente do amor. Há uma lenda asiática que conta que no início do mundo, o imperador celeste vivia trabalhando, distribuindo planetas no céu e preparando os lugares para pendurar estrelas. Sua filha, a estrela Vega, também conhecida como Orihime, tecia o material mais leve, fino e delicado do universo, criando as nuvens, as neblinas e os nevoeiros, sempre auxiliando o trabalho de seu pai. Em um dado momento, ao notar que a filha estava exausta com tantos afazeres, o imperador pediu que ela desse um passeio para descansar e voltasse no dia seguinte. Orihime colocou suas melhores vestes e caminhou pelo rio de estrelas, a Via Láctea. Lá, encontrou um pastor de gado, Altair, também conhecido por Hikoboshi. Juntos, os dois fizeram um lindo passeio. Gostaram tanto da companhia um do outro que a princesa Tecelã acabou se esquecendo da hora de voltar para casa. Preocupado, o imperador celeste enviou uma ave mensageira. Mas toda vez que o pássaro tentava entregar o recado, ele não conseguia. Orihime e Okoboshi estavam tão inebriados de paixão que não ouviam nada. Então o imperador resolveu ir lá, e ele mesmo ir atrás da filha. Afinal de contas, sem ela, quem fabricaria as névoas, as neblinas e os nevoeiros? De volta para casa, Orihime estava tão triste que não conseguia fazer nada. Com pena, o pai resolveu propor à filha um acordo. Se ela voltasse a tecer, poderia rever o pastor uma vez por ano. Mas tinha ainda uma condição. No dia de seu encontro, os dois deveriam atender a todos os pedidos feitos na terra. Orihime ficou muito feliz com a notícia e Okoboshi pulou de alegria ao receber a mensagem. Desde então, o Japão e outros países asiáticos celebram o Festival das Estrelas, no qual as pessoas enviam suas preces ao casal. Ai, eu achei lindo. E aí, no decorrer do livro, ele vai trazendo vários mitos. Tem um mito também de, Oxum, Obá. Obá é um orixá que ela não tem orelha, porque ela serviu pra Xangô. Menina, babado. Vamos ver se eu acho aqui, porque eu botei esse capítulo que eu queria ler, né? Ai, ai. O que a história de Orihime e Okoboshi, que eu não sei se eu tô pronunciando certo, gente, porque esse é um nome, né, que eu nunca li antes. E Okoboshi pode nos ensinar sobre o amor. Para compreender melhor, precisamos nos lembrar das quatro nobres verdades do budismo. A primeira afirma que todas as experiências são insatisfatórias. A segunda dita que essa insatisfação existe devido às expectativas que projetamos em nossas experiências. A terceira sustenta que a causa desse sofrimento é o desejo, pois ele nunca é saciado. Por fim, a quarta ensina que o método para viver em liberdade é não buscar a felicidade onde ela não existe. E essas verdades também devem ser aplicadas quando o assunto é o amor. Imagine uma situação em que um homem se casa com a mulher que considera linda. Apaixonado, ele sempre elogia a pele, o perfume e o corpo dela. Porém, ao conviver com ela no dia a dia, passa-se a ter algumas particularidades que ainda não tinha observado, como rugas no canto dos olhos, o mau hálito pela manhã e o cabelo desgrenhado ao acordar. Com o tempo, ele passa a se sentir menos atraído pela esposa, que, por sua vez, sente-se pressionada a atender um padrão de perfeição. O que você sentiria se estivesse com alguém tão apegado às aparências, que só se sente feliz com a mulher ou o homem perfeito, entre aspas? Esse exemplo nos mostra que o amor não combina com a estagnação. Ele só prolifera na abertura às mudanças. Se vivermos apegados às coisas como elas são, em dado momento sentiremos repulsão quando elas inevitavelmente vierem a mudar ou se revelar diferentes do que imaginávamos. E, como mencionado anteriormente, isso hora ou outra vai acontecer, pois, como ensinou o filósofo grego Heráclito de Éfeso, nunca podemos tomar banho no mesmo rio. Em outras palavras,
tudo muda sempre. Isso aí é uma referência que ele fez a um outro capítulo que tem no livro. Mas então, isso significa que só nos resta deixar as coisas fluírem indiscriminadamente com base na sabedoria de que nada é garantido? No contexto budista, o amor é um exercício de cuidado que não pode ser confundido com apego, muito menos com desapego. Em Mianmar, conta-se que uma vez uma mãe de 3 filhas deu a uma delas uma moeda para que comprasse 1 litro de óleo. A menina foi até o mercado, comprou óleo e na volta tropeçou, derrubando metade da garrafa. Em meio a lágrimas, contou tudo para a mãe assim que chegou. A mãe, então, pediu que outra filha voltasse à venda e comprasse mais óleo. No caminho de volta para casa, aconteceu-lhe a mesma coisa que havia acontecido à irmã. Mas a garota, por sua vez, voltou para casa saltitando e gargalhando. Por fim, a mãe mandou a terceira filha e o mesmo se repetiu. Porém, dessa vez, a garota voltou para casa sem choro nem riso, dizendo à mãe: salvei metade, perdi metade. Será preciso trabalhar para comprar o que falta. Esse pequeno conto ilustra o fato de que há pessoas com dificuldade de lidar com a perda e outras que não ligam muito para isso. Mas o caminho do meio e o mais sensato é buscar compreender atentamente o que se foi e o que ficou, e aceitar o que deve ser feito a partir de então. A mesma lição pode ser tirada da história de Orihime e Yokoboshi. Diante da condição de só poderem se ver uma vez por ano, o ideal não é o casal lamentar ou esbravejar, mas sim fazer com que seu encontro anual seja sempre especial. Da mesma maneira, os casais devem apreciar cada momento que passam juntos, porque ele é raro para nós, que não somos deuses, basta lembrar que o tempo passa depressa. Buda explica que há 2 forças na vida, uma que une e outra que separa. E nós agimos quase sempre de acordo com elas. Ou tomamos uma atitude porque não gostamos de algo, ou porque queremos que algo seja mantido. O problema é que o tempo é sempre implacável e vivemos um estado perpétuo de impermanência. Como diz a letra da canção, nada do que foi será do jeito que já foi. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Perdi o ritmo, mas é isso aí. Continuando. Entendemos, então, que um dos maiores obstáculos do amor é a fantasia do desejo de eternidade. Temos uma tendência de querer que as coisas que nos dão prazer durem para sempre, mantendo o mesmo frescor e beleza do início, o que acaba sempre por levar ao sofrimento. Sendo assim, o importante é que o aqui e o agora seja experimentado em toda a sua plenitude, com a máxima atenção possível, e sabendo que jamais vai se repetir, porque nenhum momento é igual ao seguinte. O amor está na capacidade de experimentar o presente em sua integridade. Com esse entendimento, menores são as chances de cairmos nas armadilhas do apego e da aversão, ou do ciúme e da falta de cuidado. Como ensina a monja Jetsuman Tenzin Palmo, às vezes amamos alguém porque queremos que nos faça feliz, mas o amor verdadeiro significa que também desejamos a felicidade da outra pessoa, estando do nosso lado ou não. Amar é querer que o outro se sinta pleno e bem consigo mesmo. Da mesma maneira, o desapego infertiliza as possibilidades de o afeto se proliferar. Quantas vezes não nos afastamos de alguém porque não nos sentimos acolhidos e ouvidos? É muito importante sabermos cuidar de quem queremos perto para que a pessoa não acabe se afastando. Ao mesmo tempo, é preciso ter em mente que cuidar de alguém não é o mesmo de enredar a pessoa em nosso novelo de insegurança, mas sim fazê-la sentir-se bem com quem ela é. Quando o assunto é encontrar um lugar entre a vontade de querer estar junto para sempre e de não criar laços, o segredo é ouvir o conselho de Buda. Siga o caminho do meio. Aprendemos com o budismo que há 2 forças que governam o mundo, a do apego e da aversão, e nós tomamos decisões na vida de acordo com o que nos atrai e nos dá repulsa. Porém, é preciso tomar cuidado para não confundir nenhuma delas com o amor. O apego é o desejo de que as coisas permaneçam sempre as mesmas, como se vivessem em eterna juventude. Mas o tempo passa e as mudanças são inevitáveis. Da mesma maneira, não é possível viver o amor se não estivermos abertos às mudanças e não cultivarmos o cuidado e a valorização do outro. A história de Orihime e Yokoboshi também nos ajuda a ilustrar esse aprendizado. O casal estelar podia se encontrar somente uma vez por ano e por não poderem estar juntos a todo momento, o dia do reencontro tornou-se muito especial para ambos, transformando-se em um festival dedicado às estrelas até hoje comemorado. Eu já fiquei com vontade de ir nesse festival. Amar de verdade exige cultivar cada momento vivido em conjunto, sabendo que nunca será parecido com o próximo. Se o apego e a aversão fazem parte da vida, é melhor que se prefira o caminho do meio, uma média entre um e outro, aceitando o que se foi e debruçando-se sobre o que fica. Se o amor é um presente, nunca se esqueça do presente do amor.
Ai, eu amei esse capítulo. Gente, tem muita coisa legal nesse livro, mas eu achei que esse capítulo, ele é muito importante, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tô muito feliz na relação que eu tenho hoje, e eu tenho medo. Eu tenho medo de mudar, de acabar, de eu estar tomando uma decisão errada. Tipo, o presente me mostra que eu tô no caminho certo. Eu confio muito na minha intuição, confio muito na experiência que eu venho vivendo, no amor que eu venho nutrindo, mas eu tenho medo. Eu tenho medo desse futuro que é incerto, porque tudo pode acontecer, né? A gente pode mudar, as coisas podem mudar e tá tudo bem, né? Com a base que eu tenho hoje, o que eu posso decidir, eu já decidi, né? Que é casar e continuar com a relação que eu venho nutrindo. Mas é inevitável, às vezes, não ter medo. E assim, meu querido, ele tá editando os episódios, ele sabe disso porque eu falo com ele direto. Nossa, é que nem eu decidi casar no Brasil e aí agora eu já tô, ai, gente, por que eu decidi casar no Brasil? Muito gasto, alguns estresses, alguns traumas vindo à tona, e eu fico assim, ai, se eu pudesse, se eu fosse decidir agora, talvez eu não decidiria casar no Brasil, mas eu já decidi. E eu tenho, assim, é isso, pode ser que dê algo errado, né, mas eu tenho 95% de certeza que quando eu chegar no dia do casamento, eu vou estar muito feliz, porque eu sei que as pessoas que vão estar ali, são pessoas que amam a gente, que vão apoiar a relação, enfim. Eu sei que vai ser um dia feliz, né. Eu que nunca dei uma festa e que nunca gastei tanto dinheiro em um sonho assim, eu fico: "Nossa, meu Deus, que loucura, por que eu inventei isso?". Mas é a celebração do amor. Então, olha o ritual que a gente criou para celebrar o amor. E aí também nesse livro fala de todas as formas de amor, né, fala do amor que inclusive eu entendi a diferença entre a poligamia, o poliamor, então eu super recomendo a leitura. O Renato Nogueira é um autor, que ele traz uma visão não só eurocentrada das coisas, né, ele é um autor negro, então eu acho que traz esse acolhimento, inclusive a visão africana é muito do poliamor, porque eles acreditam no amor em comunidade e não tem o ego que a gente tem, né. E aqui eu falo como, assim, me vejo vivendo o amor monogâmico e não me vejo trocando isso. Mas eu acho muito interessante também, entender sobre outros tipos de relações, de amor. Acho que tudo tem que acontecer com muito respeito. E todas as nossas relações passam pelo amor, né. Gente, música de sofrência, as músicas que tocam a gente, acho que as relações, né, de amizade, o amor que a gente sente é muito bonito, né, as amizades, assim, que a gente cria no caminho, que a gente ama, que a gente nutre, mas sempre precisa pra gente se relacionar, a gente precisa de um pouco de abrir mão do nosso ego, abrir um pouco mão de estar certo, de ter razão o tempo todo. Então, é muito bonito experienciar, né, tudo isso. E tem coisas que a gente não tem resposta. Não dá pra gente saber como a gente vai estar daqui a 5 anos. Não dá pra gente saber como vai estar daqui a 15 anos. Mas o presente a gente precisa fazer valer a pena, né. Como eu falei, tem várias músicas, né. Eu tô falando as coisas aqui e as músicas vêm fluindo na minha cabeça. Então é bom valer a pena. Eu não sou boa cantora, mas amo karaokê. E aí, é isso, o que resta pra gente viver é o presente, viver aquele dia como se não tivesse outro, né. E ainda mais numa era em que a gente tá se comparando o tempo todo, que a gente tá se comparando o tempo todo, principalmente na rede social, tá. Porque é isso, antes, por exemplo, na época da minha avó não tinha tanto parâmetro, de como é que tá o casamento do outro. Você vai descobrir realmente como é que tá o seu casamento ali. É engraçado que o dia desse eu estava assim, né, com o meu querido, vou expor ele aqui. Ele odeia ser exposto, gente, mas é o que é. Aí, ele é muito low profile. Ele não abre o Instagram, ele é muito do YouTube, assim, ele não coisa, então, tipo assim, nisso a gente é muito oposto. E era uma coisa que no início do relacionamento eu me questionava muito se isso ia encaixar, porque eu sou muito expansiva, comunicativa, ele é muito mais reservado e tudo mais. E tem aquela teoria também de que os opostos se atraem, né. De onde é que surgem esses clichês? Vou depois entender como é que surgiu isso aí. Mas também tem uma parte que ele traz também no livro, o Renato Nogueira, falando disso, dos opostos se atraem, que tem a Clarice Lispector, ela eu não sabia disso, viu, fofoca aí, que ela viveu apaixonada por um homem a vida toda, que ele era gay. Então, tipo assim, ele não, né, não queria ficar com ela, mas eles foram
Grandes amigos é o capítulo do amor platônico. Eles foram grandes amigos, ela nutria um grande amor por ele. Ela casou com outro cara, acho que depois de 2 anos divorciou. E há boatos de que a gata aí viveu a vida toda amando esse homem que era gay, que não amava ela do jeito que ela amava ele. Porque tem isso, cada um ama de um jeito. É muito engraçado que eu e meu querido, tá escrito até no meu anel de noivado, a gente tem. A gente brinca, né? Quando eu falo te amo, ele fala eu te amo mais. E quando eu falo te amo, ele fala eu te amo mais. Então a gente, tipo, eu falei certo? Quando eu falo te amo, ele fala eu te amo mais e vice-versa. Pronto, resumi. Falei certo agora. E cada um vai amar de um jeito, que tem aquelas linguagens do amor também, né? Que é um livro que eu já li há muito tempo. Então, cada um vai realmente amar de um jeito. Não tem uma métrica do amor. A gente não tem como saber quanto, né? Tanto é que eu brinco, eu te amo muito, 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 mas a gente não tem como saber. E aí tem isso do amor platônico, tem esse jeito de cada um amar, e a gente também tem que respeitar como o outro ama. Aí tá, voltando pra isso. O meu querido, ele é muito low profile. E aí eu no início eu ficava, nossa, meu Deus, a gente é muito diferente e tal. A gente veio de culturas diferentes, várias questões, várias noias, e enfim, estamos aqui. Te amo, nego. E aí, eu falando, ele não gosta de postar foto. Quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu tinha um parceiro, né? Pra quem não acompanhou essa história. Então, era um relacionamento que era muito exposto. E não era programado. A gente começou a produzir o conteúdo junto e consequentemente, postava muito da nossa relação. E aí, quando eu fiquei solteira, eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia expor uma relação minha, íntima, nas redes sociais, porque quando a gente terminou foi um saco, todo mundo perguntando, ter que explicar e tudo mais. E eu não queria atrelar a minha imagem à de outro homem, mais nunca. Só que tem momentos que você quer compartilhar. Eu virei muito. Eu experienciei essa coisa de relação em que você não tá expondo o tempo todo, e eu acho sensacional. Porque ninguém tá dando pitaco. Só que aí a gente fez, pela primeira vez, né? Eu senti muita vontade de postar uma foto nossa, porque minha amiga Bruna Lima veio aqui fazer as fotos de pré-casamento. E, gente, as fotos estão incríveis. E eu fiquei com muita vontade de postar. E eu sei que ele não é muito fã de postar. E aí eu fui conversar com ele sobre isso. E ele falou, eu não queria e tal, que não sei o quê. Eu falei, olha, mas a gente vai casar e eu sei que vai ser um dia muito feliz e eu quero postar. Ele, e por quê? Aí a gente entrou nessa coisa. Eu falei, porque é isso, pra ele também, nós brasileiros temos muito a cultura de postar, né? E eu vejo que a cultura europeia, de forma geral, porque eu conheço outras pessoas de outras nacionalidades também, não tem muito isso de que, eu vou postar. E aí eu falei assim, não é pra quê? Não tem um porquê específico, é porque eu quero. E eu acho que vai ser um momento feliz e que eu sei que vai inspirar muitas pessoas, né? É um momento de celebração. Então, consequentemente, gata, nesse dia aí, vai sair. Quando o casamento vier, eu vou postar. Vou quebrar minha própria regra. Não que é isso, né? Não vou ficar postando ele o tempo todo. Não quero jamais deixar o meu conteúdo em torno disso. Mas eu compartilho muitas minhas experiências na minha rede social no arroba se vai embora, e aqui que vocês, na fala, já escutam muito sobre minha relação com ele, né? Quem não escuta fica meio perdido, mas vocês escutam muito. Porque eu compartilho as minhas experiências, os meus aprendizados, e é inevitável não falar da pessoa que eu moro e que eu venho compartilhando a vida. E aí ele, tá bom, tudo bem, ok. Mas foi engraçado, tipo assim, o questionamento dele, e eu tenho certeza que pra ele foi muito engraçado o meu questionamento. Tipo, ele, por que vai postar? E por que não postar? E a gente, né, pensando muito diferente, mas com muito respeito e pela história e pela visão um do outro, chegamos num consenso. Uma hora eu posto aí essa fotinha, porque, que lindo. Mas, tipo, até aqui funciona muito bem eu não estar expondo essa relação, né, editar imagens, pipipopopô, porque eu não quero ficar postando, não quero girar meu conteúdo em torno disso. E meu querido também não gosta de aparecer, né, não tem essa necessidade de aparecer. Então, calhou muito bem. Encaixou muito bem. Calhou. Essa palavra é muito portuguesa. Ai, gente, é isso. Vocabulário português chegando aí. Mas é isso, aí eu fico. Essa parte do livro é muito engraçada, porque toda vez que. Nessa parte, né, do casamento, ai, gente, será que eu tomei a decisão certa e investir esse dinheiro pra casar no Brasil e tal? Ai, e se eu tiver, sei lá, iludida? É umas coisas que eu crio na minha cabeça. Eu leio alguma coisa, eu assisto alguma coisa, ou experiencio alguma coisa com meu querido no dia a dia, que eu falo, gente, que homem incrível. Eu amo esse homem. Tipo, é o homem que eu quero casar. E a gente tem que viver esse presente.
sabe? Não comparar a nossa relação com a do outro. É bom ter parâmetros, até porque às vezes a pessoa tá na relação bosta e nem sabe, né? Mas, tipo, cada relação vai ser única, sabe? Não comparar. Não. Tem várias coisinhas hoje em dia que a gente vem vivendo pela performance, né? E aqui eu não me tiro, né? Eu tô falando de forma geral, na sociedade. As pessoas estão vivendo para performar na internet. Então, isso que eu falo de hoje não tá postando a minha convivência com o meu querido, é justamente porque eu sei que o que a gente vive não é sobre performance, né? Não é sobre, por exemplo, quando eu. Agora no TikTok eu pesquiso muito sobre casamento, né? Sobre referência de decoração, essas coisas. E aí eu vejo uns pedidos super produzidos. Foi muito engraçado. Eu vi um dia desse, que até saiu no Perrengue Chique no Instagram, que era do cara. Eu achei esse pedido sensacional. Era do cara, ele criou um filme, um desenho animado, dele e da namorada pedindo em casamento a namorada. Tipo, ela começou assistindo, ela, ai, parece comigo. Ai, sou eu. E aí ele pede ela em casamento. Gente, o pedido, assim, o cara zerou. Não tem como. Lindo, lindo, emocionante. E meu querido, eu mostrei pra ele o olho dele cheio de lágrimas também. Então, assim, o pedido é lindo. Aí naquele momento eu falei assim, ai, tudo bem que poderia ter tido essa ideia, né? Porque, tipo, lógico que eu falei brincando, né? No meu pedido foi lindo, especial, do jeitinho da gente. Mas naquele momento eu falei assim, eu fiquei: "Nossa, olha como a gente vai rapidamente", porque eu sou assim, né, eu tenho uns pensamentos às nós e rapidamente eu tenho o meu alto senso crítico. E eu falei: "Ai, também que poderia ter feito um pedido assim, né, vai ter que fazer de novo". Então, a gente não pode cair nessa armadilha do passado, do que já foi, na armadilha de comparar o nosso presente com o do outro e não viver a plenitude do que é só nosso, do que a gente está construindo e não dar devida atenção a isso. É uma coisa que eu falei isso em todas as minhas relações. Quando eu já tive algumas relações conturbadas, que nem era tipo namoro, mas quando eu era mais nova, assim, que eu ficava com o menino, porque eu também, eu já fiquei ali com ficante, né? Dois meninos ao mesmo tempo e tudo mais. E aí você consegue perceber que tá, começando a sentir algo por alguém quando você começa a sentir um pouco de ciúme e tudo mais. E aí eu ia lá e terminava, porque eu estava na minha fase que eu não queria namorar com ninguém. Vivi essa fase. Mais nova também. E aí quando eu lembro que teve um namoradinho, assim, que eu falei pra ele acho que foi meu primeiro namorado, e eu falei isso também com o meu último parceiro. Falo isso pra todos, que no dia que eu parar de me importar, o relacionamento já acabou. E é muito sobre isso. Eu acho que quando a gente para de dar a devida atenção, um relacionamento ele não acaba no dia que ele acabou ali, ele acaba antes. E a gente vai diminuindo a atenção, diminuindo o cuidado. Então, é uma coisa que realmente é atenção. E isso, mais uma vez, em todas as relações, né? Com amizade. Eu estava ouvindo um episódio, o último episódio que saiu na Óbvios, e é muito isso, assim, eu tô experienciando isso agora, no coletivo, né? Que a gente tem um coletivo de mulheres negras que temos encontros mensais, é incrível. E lá tem 40 meninas. Mas a média de pessoas que aparecem nos encontros são praticamente sempre as mesmas meninas, a grande maioria. A grande maioria sempre acha essa frase meio redundante, mas a maioria. E não é nem metade, né? A média de meninos que vão ao encontro. E eu lembro que os primeiros encontros, você teve ali um boom, né? E depois cada um vai dando a prioridade, é lógico também, não vai agradar a todo mundo 100%. Mas eu vejo como damos mais atenção ao nosso parceiro do que às nossas amizades. A lista de prioridade, né? Mas quando a gente termina com um parceiro, quem salva a gente sempre são as amizades. Então, é uma tendência muito natural, principalmente em relações héteros, e monogâmicas, a gente centralizar a vida em torno do parceiro. E, gente, está errado, não faz isso. Eu sei que é um movimento natural, mas descentraliza. Você precisa ter amizade, você precisa fazer coisas eh, que, tipo, vão além do que você faz só com o seu parceiro. É por isso que eu acho massa hoje, antes eu tinha muita impressão, e é uma coisa que eu fui ensinada assim, de que eu tinha que fazer tudo com um parceiro, né? Eu sempre achei estranho, mas foi o jeito que eu fui ensinada. Eu sempre questionei isso, mas foi o jeito que eu fui ensinada. Então, automaticamente, eu buscava pessoas, né? Na verdade, eu nunca busquei muito por relacionamento, mas eu tinha mais afinidade com pessoas que eram muito parecidas comigo. E, por exemplo, eu e meu querido, ele é parecido comigo em valores, mas ideias de rolê, tipo show, ele não gosta de show. E aí, antigamente,
ali o que eu era. Até hoje, minha mãe questiona. Eu até fiz um rios no dia desse que eu fui pro show de Baiana System. Toda vez que eu falo pra ela que eu fui pra algum lugar sozinha, ela pergunta por que ele não foi? E eu falo, gata, ele não quis ir, ele quis ficar em casa jogando videogame. E eu não gosto de jogar videogame como ele gosta. A gente não precisa ser igual. A gente não precisa fazer tudo junto. A gente precisa priorizar. A gente precisa dar cuidado, dar atenção, dar carinho, dar amor, dar apoio. E deixar a pessoa ser quem ela é, né? Lógico que a gente vai vivendo ali, vai nutrindo as coisas ao longo do tempo e vai cultivando momentos. Mas não se esqueça de quem você é. Porque antes de amar o outro, a gente também precisa amar a si. O autoconhecimento é muito importante para você ter uma relação saudável. A sua individualidade vai ser sempre muito importante. Você saber quem é, o que você precisa, para você também comunicar para o outro, porque ninguém vai ler sua mente. Eu também achava que alguém ia ler minha mente, né? Eu tinha mania de quando eu nova, que eu me irritava com alguma coisa, eu ficava emburrada. E ninguém vai ler sua mente. Enfim, porque a gente ama, questione isso com muita sabedoria, né? Não entre em noias. E minha cabecinha, eu tô falando isso aqui pra mim mesma. E leiam esse livro. Eu gostei muito, eu achei uma leitura muito rica. E eu gosto muito de entender, né? Cultura. Inclusive, eu sempre tive muita vontade, desde a época da faculdade, de fazer um mestrado na área de cultura. Talvez um dia eu faça. E é importante a gente entender um pouco sobre isso. E não esquecer de viver o presente do amor. Ai, aprendi isso. Espero que esse episódio tenha te acolhido do lado daí. A gente se vê de novo, se escuta de novo na próxima quarta, tá? Um cheiro. Lembra de dar 5 estrelas, de seguir aqui, de entrar no Apoia-se. R$5 por semana você contribui para a continuidade desse podcast e compartilha com a amiga que vive aí idealizando o amor perfeito. E esse episódio vai dar um chazinho para ela de que, gata, nenhum amor é perfeito e todo amor, toda relação exige esforço, paciência e respeito. Um cheiro, até a próxima quarta. Tchau, tchau. Saudade.